Hoje a gente tem o privilégio de receber mais uma vez o professor Jones Albuquerque, um dos pesquisadores da Universidade Federal e Universidade Federal Rural de Pernambuco, com aqueles números, né, professor? Com aqueles números que a gente precisa observar, a gente precisa tentar entender, mas para isso, claro, a gente precisa da ajuda de pessoas como você. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Isley. Obrigado. Estou aqui tomando meu energético de sempre. Boa. Vamos fazer um brinde. Vamos fazer nosso brinde, então. Um brinde. Depois de umas horas pedalando, é um bom repositor. Boa, boa. Quer dizer que você já foi pedalar hoje? Foi cedinho? Em dó, sempre em dó. Nada de boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Professor, essa semana a gente tem visto os números, uma certa reduzida, né, desde a semana passada, ou seja, estamos há 15 dias daquele lockdown, não foi bem um lockdown, mas foi uma quarentena mais rígida, né, um isolamento um pouco mais rígido, e a gente tem essa semana justamente os números que são o resultado desse lockdown, né, professor? Os números que diminuíram um pouquinho, só que esses números diminuíram justamente no período em que as empresas estão reabrindo, as pessoas estão meio que querendo voltar à vida normal, mas e aí? O que esses números de hoje querem dizer e qual a previsão dos números, por exemplo, para as próximas semanas? Pois é, Isley. Se a gente olhar inocentemente, eu vou usar essa palavra, se a gente olhar inocentemente os números, a gente pode tentar pensar que eles estão em queda. Esse foi o grande erro do mundo todo. Olhar os números nessa distribuição. Claro, a gente não está numa situação horrível, mas se a gente olha um olhar mais, vamos dizer, científico, isso que a gente estava olhando aqui é o olhar, está lá no site do IAED, é o olhar clássico epidemiológico, que a gente calcula uma média em cima dos valores e tenta observar o que está acontecendo. Se a gente olha com um olhar um pouco mais científico, a gente observou, eu vou repetir isso aqui para enfatizar para quem está chegando agora, a gente observou no começo dessa pandemia, isso aqui são os números reais, isso aqui são os números calculados por um mecanismo científico que a gente estuda aqui. Se a gente olhar no mundo, quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia, é porque a gente estava aqui subindo esse pico. E nos nossos números, isso já tinha sido avisado 3 semanas antes. 3 antes. Foi quando o alerta chegou para a gente, quando os nossos números começaram a subir, a gente já tinha recebido esse alerta há 3 semanas, é isso? Não, quando a pandemia no mundo começou, a gente já tinha visto ela 3 semanas antes. Nossa. Aí, quando chegou aqui no Brasil, também isso funcionou. 3 semanas antes, os nossos números chegaram à frente. Por que eu estou contando essa história? Porque Pernambuco, hoje, está assim, ó, numa queda, verdade. Certo. Mas os nossos números que andam 3 semanas antes. Está dizendo não. Ui. Isso. E por que eu quero mostrar isso? Olhando os diagramas de risco nosso, que é um diagrama feito com o pessoal da Catalunha, uns físicos, que são parceiros nossos há uma década já quase, desde 2011. E a gente tem trabalhado com eles constantemente. Isso aqui é um diagrama, vou mostrar um diagrama lá deles, que eles já estão em fase de controle, certo? Eles publicam isso para a organização, para a União Europeia, eles publicam isso periodicamente. Hoje a gente está publicando com eles também, inclusive o relatório brasileiro. Certo. Eles vinham aqui no risco vermelho, que é risco alto, decretam as medidas de lock, de etc. Eles têm uma volta para o verde. Há um relaxamento da população, mas mesmo assim eles controlam, voltam para o verde e eles estão aqui hoje, ó, tudo aberto. Eles começaram a abrir aqui. Então, hoje, vida quase normal, aberta, etc. Isso aconteceu na Catalunha, que é um pedaço da Espanha, onde tem Barcelona,
Isso aconteceu na Espanha como um todo. Isso aconteceu na Europa com o UK como um todo. Ou seja, parece muito que esse modelo tem funcionado. Agora vamos olhar Pernambuco. Olha o vermelhão, né? Entrou no vermelho, medidas certíssimas do governo, semana rígida, tal, bloqueio, etc. Foi importante, né? Mas a gente volta cedo demais. Agora, né? Não, talvez não fosse a hora agora, né? Está numa oscilação. Essa oscilação só aconteceu lá quando a gente estava por aqui no amarelo e no verde. Sim. Aqui, ó, num ruído, sem saber direito para onde vai. Se volta para o verde, que era um lugar confortável, ou se fica no vermelho e colapsa tudo. Esse é o cenário que a gente está hoje. Se a gente observar, se você me permite mais um pouco, se a gente observar Recife, por exemplo, certo, que tem uma região mais confortável, o Recife está muito mais confortável. Igualzinho o Pernambuco, só que tem uma reta linha em relação ao verde. Certo. Aqui no caminho bem. Mas se você observa as outras cidades do estado, isso tudo está online. Pode procurar. Tem lá no site do IRRD, né? .org/Covid-19. Uhum. As outras cidades do nosso estado não vão nada bem. Isso explica a curva lá para cima. Subindo, né? E Recife, se você for olhar, Recife, obviamente, por ser a capital, a cidade... Esse vermelho não! Silene se assustou com o vermelhão. Se você for olhar, o Recife talvez só tenha essa situação um pouco mais confortável, porque é a capital e, consequentemente, tem uma estrutura melhor em número de leitos, de hospitais, de recursos, né? Mas e as outras cidades? Né? Graças aos secretários que foram lá e turbinaram os UTIs lá. Hoje a gente tem um conforto, que é a fala do governador, do próprio secretário. Hoje a gente tem um conforto, graças a eles, não quero dizer que eles são modestos, mas graças a ele mesmo. Eles que foram lá na frente e criaram as UTIs. Agora o resto do povo, a gente, o povo da rua, tem que ajudar, porque não tem UTI no mundo que segure a vermelhidão de Covid. Eu estava conversando ontem, professor, eu sou de Garanhuns, estava conversando com a minha prima, Elilde, que é de lá também, e ela disse, você está acompanhando os números daqui? Eu disse, eita, confesso que não, nunca mais eu parei para ver Garanhuns. Você tem o dado aí de Garanhuns? Garanhuns está numa estrada não difícil, muito boa, professor. Garanhuns está sem rumo. Olha, eu estava vendo pelos números, são 50 casos confirmados e 16 pessoas mortas em Garanhuns. É um número muito alto para um município. Garanhuns acho que tem 200 mil habitantes por aí, talvez. Obviamente que Garanhuns acaba sendo um polo médico ali na região, né? Ou seja, tem uma situação melhor do que outras cidades vizinhas, como São João, Cachoeirinha, São Bento, enfim, outras cidades em que as pessoas vão para o médico em Garanhuns, tem, obviamente, leitos de UTI, mas essa é uma situação complicada para municípios, inclusive eu estava vendo o destaque que o Agreste é uma preocupação grande aqui em Pernambuco, né? Exatamente. E tem outra observação, Isa, você está corretíssima, tem outra observação que muitas pessoas não testam. Eu conheço várias pessoas doentes com sintomas que não testam por falta de acesso mesmo. Sim, então, até porque o teste, por exemplo, se você quiser fazer por conta própria, é caro, né? É caro. E outra é que o RT-PCR é um teste pontual. Ele está dizendo, naquele momento, você tem ou não o vírus. Eu posso ir lá fazer um teste agora. A gente tem feito aqui, corriqueiramente, os meninos aqui da biologia molecular mantêm a gente testado. Certo. E a gente, eu estou seguro. Por exemplo, eu estou até agora negativo, certo? E a gente vem aqui trabalhando com dicas, sempre com todo o protocolo, as meninas aqui da Biossegurança, Priscila, estou cheio de protocolo para a gente e tudo. Aí eu digo, isso aí quer dizer que eu estou bem? Ele fala, não, isso quer dizer que nesse momento que eu fiz a coleta, é que você está bem. 5 minutos depois, você está doente.
Porque você tem todo o trato, né? Tá saindo, tá entrando em contato com outras pessoas, né? Precisando trabalhar, e é aquela coisa que a gente falava no início, da gente não ver o vírus, né? Eu estava lembrando muito de vocês ontem, eu disse, meu Deus, se eu pudesse ver esse danado, ia ser um alívio na minha vida, mas a gente não pode ver, né? Não, infelizmente não, Isli. Apesar das pesquisas todas buscando sensores, biosensores, sistemas para isso, mas infelizmente essa é a única representação que a gente tem dele. É igual a gente não vê pressão arterial. Verdade. É um número. Entende? Exatamente. Você sabe que a pressão tá boa quando tá ali 12/8. Passou disso, né? Não vê, a gente não sabe, a gente não. É a mesma coisa aqui, a gente não vê, mas a gente tá vendo o vermelhão. Alguém tá perguntando aqui sobre Rio Formoso. Não tenho, meu amigo. Não tenho Rio Formoso aqui, não. Vou tentar ver se os meninos me ajudam e põe o mapa de Rio Formoso aqui. Boa. Professor, agora, de um modo geral, eu estava dando uma olhada nos seus gráficos hoje, os gráficos que você me mandou ontem, e eu estava vendo aqui aquela comparação. Tem um gráfico que sempre me chama muita atenção, eu costumo olhar ele todos os dias, como é que está a curva do Brasil e de Pernambuco em relação a outros países. Você tem esse gráfico aí para mostrar para a gente? Tenho aqui, ó. Aqui, ó. Esse, não é? Vamos ver como é que... Isso, é um que é roxinho e preto, né? O do Brasil, acho que é preto, Pernambuco é roxinho. Isso, o roxo é Pernambuco, o preto é Brasil. Pernambuco, normalmente, tem uma situação um pouco melhor que Brasil, mas é a mesma curva, que são a mesma curva dos países. Essas curvas que estão aqui, ó, são os países que colapsaram, Itália, Reino Unido, Espanha. A gente está seguindo eles desde sempre. Então, de fato, a gente não está numa situação confortável ainda, né? Ô, professor, outra coisa, eu não sei se você tem acesso aos números de outros estados, mas eu imagino que você troque, né, informações com pesquisadores de outros estados também. O que eu acredito, imagino, que o fato das cidades que têm o maior número de casos são aquelas que têm grandes aeroportos, né? Recife, por exemplo, Fortaleza, Manaus também, porque recebe muita gente de fora, São Paulo e Rio nem se fala. Mas e outros estados que têm uma população muito maior, mas têm menos casos? Será que a gente consegue fazer alguma comparação em relação a isso? A distribuição demográfica dos casos no Brasil, que é essa análise que a gente faz aqui diária, e como ela se anda, sua análise está corretíssima. Observe que o vermelhão está em cima dos aeroportos internacionais. É um fato visível, explícito, porque é por onde começa. E o que a gente observa é o seguinte, isso que você acabou de falar aí de Garanhuns, a quantidade de testes. Por isso que o governo agora, sabiamente, está indo com o teste. O povo quer dizendo, mas o teste de sorologia, o teste rápido é falho, etc. Mas tem que testar, porque o positivo é positivo, não tem como. Sim. Agora, o negativo é que a gente não pode dizer nada desses testes. Ou seja, eu testei. Negativo pode ser pelo momento ali, né? Pode ser qualquer coisa. Aí, por isso que o governo está indo nessa ânsia de medir isso. A grande variável de Covid mundialmente a gente não testou o povo. Eu vi uma matéria... São muito poucos testes, né? É demais, Isli. Então a gente não sabe... A gente ainda está andando no escuro com uma velinha. A gente não sabe ainda... Sem enxergar, né? A gente não sabe se... Eu estava conversando ontem aqui com o professor Zé Luiz, um tempão, ontem à noite, sobre a sorologia e esses mecanismos de IgG, IgM, índice... Inclusive, você pode entrevistar uma da bióloga molecular aqui um dia. É uma boa entrevista. Boa. Explicar isso, como funciona. A gente estava conversando sobre isso e para explicar, por exemplo, por que a gente toma vacina de tétano a cada 10 anos? Porque a memória no nosso corpo demora isso. A memória. Certo. Aí toma uma, relembra, toma de novo. Aí cada vacina tem um tempo
que é o IG, o IgG desse povo. É a memória sobre a doença. Covid, a gente não sabe nada. Nem uma vaga lembrança, né? A gente não sabe nada de qual é a memória, se é um mês, 2 meses, se é 1 ano, 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 mês. Não sabe. Porque a gente está vivendo. Aí verdade. Medir o seu IgG agora e dar negativo, não quer dizer muita coisa, não. É verdade. Esse é o site, né, do IRRD, ou seja, todos os dados que qualquer pessoa pode ter acesso, né, professor? Basta clicar nesses pouquinhos aí e ver esses mapas que a gente está vendo aqui. Boa, muito bom, muito bom. Agora, professor, e sobre essa polêmica que surgiu essa semana a respeito da declaração da OMS sobre a transmissão por assintomáticos ou não. O que é que os números mostram sobre as transmissões de pessoas que, ok, eu sei que eu tenho a doença porque eu estou com todos os sintomas, ou daquelas pessoas que não têm nenhum sintoma? Pelos números, a gente consegue entender um pouco sobre essa afirmação? A gente não consegue testar os que estão doentes, Isley. Imagine, estou me sentindo em casa com vocês, né? A gente não consegue testar os que estão doentes. Imagine você assim, que a gente está bem. Vem cá, faz um teste aqui. Não consegue. Não é assim, né, professor? Então, realmente, foi uma afirmação que eles fizeram, depois voltaram atrás, disseram que não era bem assim, mas, de fato, tem pouca conclusão sobre isso, né? Demais, por isso que voltaram. A gente consultou aqui o virologista, que é parceiro nosso, o Ernesto, aqui da Fiocruz, é o diretor do AVIT, que é o laboratório de virologia aqui do estado e tal. Ele fez, Johnny, isso aí é a mesma coisa que não consegui, é muito primitivo e teórico. É verdade, pode não ser verdade, pode. Aí eu falei, como é que eu afirmo isso em público? Porque uma coisa é a gente aqui conversando, outra coisa é eu ir como um órgão público afirmar. Isso é muito complicado, muito. Foi uma falha muito grave, né? Que publicou a cloroquina, depois tirou a cloroquina, depois... Aí ninguém acredita mais. É o quê? Perde a credibilidade, né? E assim, as pessoas estão precisando tanto de informações seguras, né? Confiáveis. Realmente foi algo que deixou a desejar e causou muita polêmica, né? Professor, muito obrigada, viu? Sempre muito bom conversar com você, lhe ouvir, entender os seus números, seus gráficos aí. Eu confesso que eu gosto. Eu ainda vou fazer um estágio com o senhor qualquer dia, porque eu adoro analisar esses números. Será uma honra para a gente, claro. E obrigado, pessoal. Continue em casa, separado, limpando as mãos com álcool gel, distanciados, máscara, tudo que puder. Esse é o nosso arsenal. Se a gente baixa a guarda... A minha curva aqui, eu vou voltar ela, para gente terminar com ela, Isley. A curva está dizendo aqui, ó. Ela acertou no mundo, acertou no Brasil, e está dizendo para Pernambuco, olha, vocês estão pensando que está caindo? Não está, não. Vamos ver nas próximas semanas se é um erro meu e de Einstein. Isso é de Albert Einstein. Se é um erro meu de Einstein, ou realmente ela está certa, e aí a gente tem um bom indicador do que está acontecendo na pandemia. Toda semana eu vou lhe aperrear, então, para você explicar esses números aí para a gente. Obrigado. O Leandro já está dizendo, Isley, chama ele de novo, vou chamar. Sempre que ele puder, ele tem espaço aberto aqui para esclarecer a gente. Obrigada. Sirlene que gostou, passava o dia todo só ouvindo o Jones, tá vendo, Jones? Já está cheio de fãs aí também. Professor, obrigada, bom dia, tá? Bom dia, Isley. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho.